Fala pessoal, Vitor Botelho aqui para mais uma semana de análises. Essa semana aqui foi mais curta nos Estados Unidos por causa do feriado de Thanksgiving e da Black Friday. Isso tirou um pouco de liquidez da nossa bolsa, mas mesmo assim nós batemos novos recordes, fizemos novo topo de ouro. Então vamos ver os gráficos. O gráfico do índice Bovespa, como nós havíamos falado, se o índice fizesse o rompimento aqui deste martelo que ele havia deixado após essa correção iria abrir espaço para altas, e foi o que ele fez, vindo romper aqui estes topos, que era a última resistência que nós tínhamos, fazendo um novo topo histórico na sexta-feira. Uma grande movimentação na quarta, antes do feriado, e aqui quinta e sexta a gente vê que a liquidez foi bem menor, mas o índice fez o que nós estávamos esperando. Foi uma boa semana, uma boa movimentação. Vamos ver agora, a partir dessa correção que o índice fez, um possível alvo para essa movimentação. A gente vê aqui aos 171.500 pontos aproximadamente, é um alvo do índice a partir dessa movimentação, dessa correção. Eu não acho que vai de uma vez, porque aqui a gente vê que houve uma perna 1 de Elliott, perna 2 de correção, aqui uma perna 3, que tem o mesmo tamanho da perna 1, como nós havíamos falado, ainda pode desenvolver um pouco aqui, movimentar um pouco mais, mas depois vai fazer uma correção um pouco maior de perna 4 para então lançar a perna 5. Aí sim, pode ser que na perna 5 atinja ali o alvo de 171.500, e essa movimentação pode acontecer até mesmo no ano que vem. Então, logo depois, inicia-se as pernas corretivas A, B e C. Então, vamos acompanhando se o índice Bovespa vai fazer a movimentação de livre ou movimentação conforme Elliott previa. Passando agora para as ações específicas, a gente vê que a Petrobras estava se segurando próximo aqui da média de 20, como nós estávamos esperando, se mantendo um pouco resiliente nesta região, mas na sexta-feira fez uma grande queda com bastante volume aqui. Então, isso desconfigurou um pouco o que nós esperávamos. Esperávamos que ela parasse aqui próximo da média de 20 para lançar o pivô. Como houve este rompimento e ela fechou abaixo da média de 20, nós temos que acompanhar a partir dessa semana as próximas movimentações, como vão se comportar. Contudo, apesar dessa sinalização de baixa, ainda na sexta-feira a gente vê que ela devolveu aqui essa queda e fechou deixando um grande pavio ali na parte de baixo do candle, e este pavio mostra uma repulsão pelos preços mais baixos, ou seja, tem compradores aqui próximo dessa região de suporte dos R$ 31 aproximadamente. Então a gente fica em dúvida se ela vai vir para cima ou para baixo. Temos que acompanhar. De qualquer forma, temos um suporte aqui nessa região dos 31, que se ela vier aqui ao longo da próxima semana ou das próximas semanas e se segurar, mostra um suporte, podendo fazer ainda este pivô, estaria inclusive próximo de 50% de Fibonacci. Olhando aqui, vamos traçar para ver. Exatamente, foi aonde que ela foi, nos 50% de Fibonacci, então isso mostra uma correção saudável, que ela pode se segurar por aqui ainda há algum tempo, mas se vier a romper aqui a máxima deste candle e principalmente superar esta região aqui próximo dos 32,50, ela pode confirmar este pivô e lançar uma nova alta ali, fazendo novos topos. Temos que acompanhar a movimentação. Por enquanto, Petrobras ainda não está com uma sinalização clara. Vamos acompanhando.
Diferente da Petrobras, a gente vê a Vale já com uma direção mais definida. A Vale fez essa correção lateral aqui, esperou a média de 20 se aproximar, e assim que a média se aproximou e houve o toque na média de 20, ela já fez o rompimento e lançou o pivô. Isso mostra uma boa movimentação. O que que a gente pode esperar? Talvez uma replicação deste mastro aqui, considerando que houve uma bandeira ali. Então vamos fazer aqui uma projeção. Nós podemos traçar um alvo aqui. Vamos colocar o nome de alvo da bandeira. E nós também podemos olhar para o histórico de preços aqui da Vale. E chama a atenção principalmente este gap aqui, que já foi fechado, mas é uma boa região. Então, vou deixar marcado ali a região dos 70 e 30 aproximadamente como um próximo provável alvo da Vale, e também é bem próximo ali do alvo da bandeira que nós traçamos. Então acredito que a Vale pode chegar entre 72 e 74 reais aproximadamente. Vamos acompanhando. Ali nós temos as nossas marcações. Vamos ver se vai se confirmar essa movimentação. E outra coisa interessante, a gente vê que a sexta-feira houve uma grande entrada de volume aqui da Vale, houve anúncio de rendimentos também, e apesar deste grande volume e do candle ser de queda, a gente vê que é um doji, não foi um candle forte, ou seja, toda essa pressão vendedora aqui foi absorvida pelos compradores que mantiveram o preço aqui próximo. Então, isso me traz uma leitura de que a Vale pode ter um bom desenvolvimento ao longo da próxima semana. A Itaúsa aqui, como nós havíamos visto, quem acompanhou na semana passada o vídeo e viu que na segunda-feira houve o rompimento do martelo aqui, pode ter operado comprado e com o alvo justamente ali onde nós havíamos traçado a resistência, aos 12,40 aproximadamente. A gente vê que ela chegou aos 12,39 de máxima. Vamos calcular quanto que isso daria aqui a partir do rompimento deste martelo na segunda-feira até ali um pouco menos, dá 4,60% de lucro. Então, foi uma boa movimentação da Itaúsa. Quem acompanhou aqui a nossa análise semanal pode ter conseguido um bom lucro aqui, apesar de não ter sido uma recomendação, porque eu não faço recomendações aqui no YouTube, mas pela análise, pela leitura que nós deixamos, quem conseguiu observar e captar essa informação também pode ter obtido um bom lucro. Para a próxima semana, acredito que a Itaúsa pode se segurar por aqui, uma vez que acabou de testar a resistência, aguardar um pouco a média de 20, porque houve esse afastamento aqui da média, então a Itaúsa pode aguardar um pouco, lateralizar, para então fazer um novo rompimento depois. Ou também pode dar uma continuidade aqui, continuar este rompimento fazendo um novo topo. Para isso, a gente pode fazer também uma extensão de Fibonacci aqui. E teríamos um alvo aqui aos 12,97, próximo dos 13 reais. E também já temos traçado um outro alvo ali aos 13,20. Então, são alvos próximos ali. A Itaúsa pode se aproximar daquela região. Banco do Brasil fez a sua movimentação aqui, mantendo-se lateralizado dentro dessa região. Eu havia falado que via um pouco mais de quedas, mas se segurou e está se mantendo próximo da média de 20 períodos aqui, lateralizado. Temos que ver
se vai, como vai se comportar quando se aproximar aqui da resistência dos 22,81. A gente vê que na sexta-feira já deixou um pavio, então temos que ver se vai ter força para romper aqui para dar continuidade nas altas, com um alvo provável em 25,15 aproximadamente, ou se vai começar a devolver e quando se aproximar aqui do suporte dos 21,65 se vai se segurar por aqui. Caso venha a perder estes fundos, então seria quedas, um primeiro alvo aqui, um segundo alvo no suporte dos 19,45. Por enquanto, o Banco do Brasil sem definição, ainda dentro dessa lateralização, com algumas pequenas escapadas aqui, mas continua nessa movimento lateral. A Axia Energia fez um novo topo histórico aqui e começou a devolver um pouco aqui na quinta e na sexta-feira. A Axia Energia que fez um anúncio de dividendos para evitar a tributação que vai iniciar no ano que vem, e este anúncio de dividendos vão ser pagos a posterior, mas as pessoas que têm a ação agora vão receber um novo ticker, um novo papel que vai servir como um recibo para que, quando a Axia resolver pagar esses dividendos, a pessoa vai entregar este papel em troco do dividendo prometido. Então, é uma movimentação interessante porque a Axia já adiantou um bom dividendo ainda este ano, ainda livre do, do imposto sobre os dividendos que vai começar no ano que vem, mas sem dar agora o dinheiro, sem tirar do seu caixa. Então, é uma movimentação muito interessante. A Axia continua olhando em uma tendência de alta, olhando para os 65,60 aproximadamente, e a gente vê que ela vem uma grande movimentação sem correções muito expressivas. Isso me chama a atenção, mas até que ela venha a perder este fundo aqui para realmente iniciar, quebrar a estrutura de alta, que serve como topos e fundos ascendentes. Quando houver essa quebra dessa estrutura de alta, o rompimento da linha de tendência de alta, aí sim eu posso pensar em uma correção traçando um Fibonacci daqui até aqui para ver aonde ela pode corrigir. Por enquanto, ela segue em alta sem demonstrar que vai fazer correções maiores, apenas correções pequenas aqui, há 4 dias, 2 dias, são correções pequenas. Então, vamos acompanhando como a Axia vai se comportar. Analisando aqui o Bitcoin, ele fez a movimentação que nós esperávamos. Nós havíamos traçado na semana passada um Fibonacci, eu vou traçar novamente aqui, e ele veio justamente próximo dos 50%, ali entre 38% e 50% de Fibonacci, e tocou a média de 20. Isso mostra exatamente a correção de um possível pivô de baixa que nós havíamos comentado. Agora temos que acompanhar se o Bitcoin realmente vai confirmar este pivô com a perda aqui dos 84 mil pontos, 84 mil dólares, e aí confirma este pivô de baixa, ou se vai se segurar por aqui, próximo dessa região dos 91.500, que está trabalhando ora como suporte, ora como resistência, e também aqui próximo da média de 20 períodos. Vamos ver como o Bitcoin se comporta. Como eu havia falado aqui, a nossa retração de Fibonacci, nós vemos que ele veio bem próximo dos 50%. Então, é uma correção saudável que pode indicar continuidade nessa queda, mas ainda não houve uma sinalização clara de que realmente vai continuar. Por enquanto, está lateral aqui nesta região, é uma região de briga, região de indefinição. Se houver um rompimento maior aqui, com maior volume, pode indicar essa continuidade aqui, o pivô de baixa, mas se segurar por muito tempo aqui nessa região, pode desconfigurar a estrutura de baixa. Vamos acompanhando o Bitcoin. Para finalizar, nós temos aqui o dólar. Nós havíamos feito a leitura de que ele poderia se segurar por aqui próximo da região do Boletim Focus. Contudo, ele veio fazer quedas aqui
ao longo dessa semana pode ter relação com o feriado dos Estados Unidos, também a possibilidade de corte de juros na reunião do Fed nos Estados Unidos em dezembro, e com o corte de juros, os americanos eles buscam ativos com maior risco, porque a renda fixa começa lá nos Estados Unidos começa a pagar menos, então eles procuram outros lugares para levar o seu dinheiro, principalmente mercados emergentes como o Brasil. Então, houve entrada de dólares aqui, principalmente na quarta-feira, e isso derrubou o preço do dólar. A gente vê que o dólar tem se mantido próximo aqui da média de 20 períodos, fazendo uma lateralização nessa região. Temos que ficar de olho aqui aos 5,30 aproximadamente, como vai se comportar neste suporte, se chegar por aqui, ou se vai se segurar antes. A questão de fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior é que pode começar uma movimentação de alta. Então, já seria o primeiro sinal de uma quebra de estrutura. Temos que ficar ligados, observando como o dólar se comporta. Por enquanto, boletim Focus a 5,40 para o final do ano. Fechou a 5,33, está próximo aqui dessa região e vamos acompanhando. Falta um mês para o ano acabar. Com isso, eu encerro aqui mais uma semana de análises. Se você gostou deste conteúdo, peço que curta este vídeo, compartilhe com alguém que também possa gostar deste assunto, se inscreva no canal para não perder essa análise semanal, deixe aqui no comentário algum ativo que você queira que eu analise especificamente. Boa semana a todos, boas operações.